Sejam bem-vindos ao Podfaz. Depois de um tempo fora, estamos de volta para marcar este retorno. O tema deste quarto episódio é educação e vamos discutir mais especificamente sobre como a tecnologia pode ser uma importante aliada da educação para a sustentabilidade na Amazônia. A educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. E é com essa frase do grande educador e filósofo brasileiro Paulo Freire que eu apresento as nossas convidadas, a queridíssima Fabiana Cunha, gerente do Programa de Educação para a Sustentabilidade da FAS, Fundação Amazônia Sustentável, e a queridíssima Isolena Garrido, que entre várias outras coisas é vice-presidente da Associação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro, é professora, é artesã, é ativista, enfim. Passaria a tarde toda aqui falando da Isolena, do que ela faz, de tão diversa que ela é, né? É muito bom poder conversar com vocês, queridas, obrigada por estar conosco. Fabiana. Eu que agradeço o convite. Para a gente é sempre bom falar, né, dessa educação, né, nas áreas remotas, nas comunidades onde a FAS atua. E a gente vai ter aqui uma conversa muito legal, tenho certeza. Isolena, é um prazer recebê-la para falar de um tema que eu sei que é muito especial para você, a educação. A educação da Naval e Fabiana realmente foi algo que está na alma. E essa educação, não estou falando só da educação formal, enquanto formar o cidadão para viver a cidadania ou estar vivendo a sociedade, mas é como o Paulo Freire realmente coloca, é formar pessoas para modificarem e se modificarem. Primeiro começando por si, depois para modificar o meio e transformar isso em conjunto com os demais. Então, gente, como vocês podem perceber, o programa de hoje promete muito. E para começar, quero saber se vocês concordam que pensar em conservação para a Amazônia demanda investir em educação. Citamos o Paulo Freire porque até então dizia que a educação transforma as pessoas e estas o mundo. Do que tipo de educação nós estamos falando no contexto da Amazônia? Isolena. Bom, quando nós falamos em contexto amazônico e colocamos a educação como parte fundamental para essas transformações, nós estamos trabalhando sobre potência humana, estamos trabalhando com o modo de vida das pessoas e transformar esses modos de vida dos seus saberes em fazeres que possam modificar o seu meio, a sua vida, principalmente a sua comunidade, e o pensar o futuro, que não é só o que ele está ganhando hoje, mas o que ele pode ganhar muito mais multiplicando, trazendo e fazendo com que a educação realmente aconteça nos mais distintos e distantes lugares da Amazônia como um todo. E para você, Fabiana? Essa educação na Amazônia, né, que é uma educação, uma realidade tão complexa e uma realidade tão diversa, né, eu acho que essa educação ela tem que trazer essa diversidade, enxergar esses diferentes contextos, como a Isolena falou, como uma potencialidade, para que a gente tenha uma educação de fato que converse com o dia a dia desses jovens que moram nessas comunidades, dessas famílias que vivem nessas comunidades. Então, enxergar essa diversidade, enxergar essa potencialidade, eu acho que esse é o grande desafio para a educação na Amazônia. E Isolena, de que maneira a tecnologia entra nessa equação? Nossa, a tecnologia, hoje olhando o que ela já foi e a falta aí pelo que ela é hoje, o que representa, ela oportuniza muitas mudanças. As oportunidades dadas através da tecnologia já trouxe e formou milhares de alunos, né, através dessas parcerias com o Centro de Mídias, e agora com essa implantação das internet nas comunidades que possibilita principalmente a educação à distância, formando pessoas, graduando pessoas, não só alunos, mas professores e outras pessoas que sempre tiveram esse anseio de ter uma profissão, de se qualificar melhor, a oportunidade. E essa oportunidade ela vem aí trazendo a esperança de dias melhores, até porque a maioria das pessoas de comunidade
elas vivem, são sobreviventes e viventes de famílias oriundas das atividades de cadeias produtivas. E essas cadeias produtivas, elas precisam ter pessoas capacitadas para atuarem melhor dentro da floresta. E já houve um momento na educação que a falta dessa oportunidade foi assim, aquele momento muito mais difícil para todas as famílias, para que os empreendimentos dessem certo. E a tecnologia, ela abre esse espaço, essa oportunidade de não só capacitar as pessoas que estão representando cadeias produtivas, mas principalmente realizando sonhos de jovens que desejam atuar dentro das suas próprias comunidades, dentro da sua região, não migrando para a cidade ou migrando para a cidade, mas voltando, porque existe ali agora uma oportunidade que ele pode dar continuidade, contribuindo para que a comunidade dele e todo o entorno sejam beneficiados. E para você, Fabiana? Eu acho que ele é um passo muito importante, a conectividade, para a gente permitir o acesso, né, às mesmas oportunidades de informações que um jovem que mora no centro urbano tem, garantir através da conectividade que aquele jovem naquela comunidade ele também tenha esse acesso, né? Eu acho que essa perspectiva de ter um acesso mais igual, que não tenha diferenças, isso permite a gente ter essa perspectiva. Além desses pontos que muito bem levantados pela própria Isolena, a gente também tem o despertar de possibilidades pedagógicas diferentes, né? Então a conectividade, ela permite instigar, né, o professor, a escola, esse aluno, com as ferramentas através da conectividade, a gente pode trazer para a sala de aula e vice-versa, ou levar um conhecimento que você adquiriu através da conectividade, através do acesso à internet, através do acesso a uma plataforma que você pode levar para fora da sala de aula. Então eu acho que a conectividade, ela traz esse diferencial. Eu acho que é oportunizar de fato, sem barreiras, o acesso ao conhecimento. Eu acho que esse foi um grande diferencial que a conectividade trouxe. Porém, a gente também precisa entender como que cada vez mais esse acesso ele vai ser utilizado nas salas de aula e fora da sala de aula. E como oportunizar ferramentas e conhecimentos para os professores, para que eles possam extrair dessa conectividade o melhor conteúdo, a melhor prática pedagógica, e para os alunos, como que vai ser essa recepção desse conteúdo. Então, como que a gente vai fazer tudo isso funcionar através da conectividade também tem sido aí um grande desafio para a gente. Olha, Fabiana, aproveitando a sua fala, conta pra gente aí um pouco sobre essas ações e parcerias da FAES que estão voltadas aí para a educação para a sustentabilidade. Através dos diversos parceiros que a gente tem aqui na FAES, a gente consegue oportunizar acesso aos jovens comunitários que moram nas unidades de conservação, que moram nas comunidades ali mais distantes dos centros urbanos. A gente consegue oportunizar acesso a cursos de qualificação que contribuem para o desenvolvimento integral dessas comunidades. Essas parcerias que a gente faz no âmbito da educação, para além dos cursos, a gente também tem a parceria com as instituições que são as que são responsáveis pelo ensino formal. Então, a gente também tem essas parcerias com as secretarias municipais de educação e com a Secretaria Estadual de Educação, onde a gente vem ali como um apoio, né, através de uma infraestrutura, através de um projeto complementar, para que essa educação ela seja cada vez mais integrada ao ambiente em que essas comunidades elas vivem. Outra oportunidade que a gente traz também é ter esse jovem, essa perspectiva dele continuar, né, um caminho de conhecimento que não necessariamente seja o deslocamento dele da comunidade para a cidade. Então, ter nas comunidades, desde um curso técnico pós-médio, um acesso a um curso de graduação na floresta. Quem a gente um dia imaginou que um professor possa ser formado professor na sua comunidade? Então, isso também já é possível através das diversas parcerias que a FAES vem desenvolvendo ao longo dos anos aqui. E uma coisa legal, Fabi, que tem também educação para a saúde, né? Sim. Tem aí toda essa possibilidade de usar os polos de conectividade para fazer formação dos agentes comunitários de saúde,
de levar informação e formação também para eles lá na ponta, né? Diversificar esse acesso à informação através desses polos de teleatendimento e pontos de conectividade que a FAES traz, tem sido um grande diferencial, que a gente tem contribuído bastante aí para democratizar, né, eu acho que esse acesso ao conhecimento. E é muito legal a gente ver que essa questão da educação, né, está sendo assim, um viés muito importante para a vida da comunidade como um todo, né? Mas e vocês, Olena? Poderia compartilhar conosco a sua experiência de professora? Quais são aí os principais desafios que você enfrenta lá na ponta com seus alunos? A Fabi frisou bastante e bem colocada essa questão das oportunidades através da conectividade. O desafio sempre vai ser, tanto em comunidade quanto no urbano, né? É a questão do mau uso da internet, que isso não foge de acontecer em comunidades também. Mas se houver uma boa introdução, uma boa indicação, tanto dos professores quanto familiar, aí nós entramos no lado da família, que é mostrar a importância de se ter a internet, de saber usar essa conectividade com o mundo para se capacitar e garantir os seus dias melhores, né, com mais oportunidades, talvez seja um dos nossos maiores gargalos a serem trabalhados por conta de vários aplicativos aí que influenciam, que divertem, que é um entretenimento, mas que também é uma dispersão se não for bem usado, né? E da mesma forma que traz a oportunidade para esse jovem, para esse adulto entrar no mundo virtual para se capacitar, também pode ser a chamada faca de dois gumes, né? Você pode se cortar também indo pelo ônus do negócio, né? E deixar de viver o bônus do que a conectividade vive. Mas ainda se tratando do que se fala sobre segurança, saúde, a conectividade através dos centros das telemedicinas, ela faz o diferencial de prevenção, de cuidados com o homem que não está na cidade, mas que não perde o mesmo direito de ter o lado da assistência médica e acompanhamento dos demais órgãos, para saber como está o andamento da saúde, tanto da família quanto da comunidade, mas tem um fatorzinho mais interessante, que é a primeira infância, que é a criança de 0 a 6 anos, que precisa ter esse acompanhamento para que ele se torne uma criança sadia, um adolescente forte e um adulto bem mais fortalecido para enfrentar os desafios. E aí a primeira infância ribeirinha, ela é uma educação familiar, que ela permeia a família para que ela tenha seu papel fundamental de formação, de primeiros formadores, porque queira ou não, primeiros professores de uma criança, pai e mãe. Criança é o que o pai e mãe ensinam. Então, se pai e mãe não acompanham, a escola fica muito difícil, tem esse papel de essa conversão de papéis, né, de assumir o papel família, não pode. Então, na primeira infância ribeirinha, ela traz esse programa de educação primeiro para a família, de ver o meu filho crescer dentro do que é uma infância, e depois de acompanhar como está o desenvolvimento dele, para que quando ele entra na escola, ele seja aquela criança segura, que isso dá seguridade. E quando a família faz esse papel do acompanhamento e faz a criança se sentir segura, lá na escola ele vai ser diferente. Todas as crianças que fazem parte são acompanhadas do programa de Primeira Infância Ribeirinha e entram na escola, ela é diferente, ela é mais ativa, ela tem mais conhecimento. Porque esse papel familiar de ter esse acompanhamento, aí entra novamente formação dos agentes de saúde, através das formações do núcleo de sustentabilidade, né, de inovação. E essa inovação, ela parte do princípio que inovar sempre, porque todos os dias tem alguma coisa acontecendo. Então, você tem que inovar todos os agentes que trabalham nas ações. E quando você trabalha esses agentes que estão nas ações, você está falando dos agentes de educação, agentes de saúde, agentes de desenvolvimento humano e das cadeias produtivas. E aí você engloba tudo isso dentro de um núcleo de desenvolvimento e tecnologia,
chamado em cada núcleo aí direcionado, que a FAES está à frente e ajudando, tendo essa estrutura para capacitar essas pessoas nos mais locais diversos da Amazônia, mas que oportuniza que a família seja instruída, que a criança seja instruída, que o adolescente tenha oportunidade, que o adulto seja acompanhado. Então, por trás de toda uma educação, nós estamos falando só de uma educação de 4 paredes, está sendo educado para fora das 4 paredes, que não é a sala de aula, é a educação da vida. Então, tem professor formando? Tem, mas ele tem que preparar esse aluno para viver o mundo que está a diversidade. Não é o mundo das 4 paredes. E a gente tem que pensar de que forma eu sou professor, de que forma eu estou passando esse meu papel de professor está sendo importante na minha escola, na minha comunidade, no meu meio, na minha região, porque isso faz um diferencial também. Vestir a camisa da educação não é só ir lá dar 4 horas de aula diárias cumprindo papel de professor, porque tem uma disciplina a ser dada. É ir na alma do aluno. É fazer o aluno se enxergar como ser ator da própria história. A fundação pode chegar, qualquer parceiro pode chegar com as melhores oportunidades, mas se ele não se olhar como cidadão construtivo, ele não tentar enxergar que a educação dá essa oportunidade dada para ele possa se tornar o autor da multiplicação que Paulo Freire fala, que transforma vidas, transforma pessoas, mas ela tem que primeiro se transformar, para transformar o mundo. Pessoas transformam o mundo, mas elas têm que partir do princípio que todo mundo é responsável pela essa transformação. Desde o mais ancião ao mais jovem, a gente aprende um com o outro, e a gente aprende muito. É verdade. E Solena, e aí você fala, né, do desafio aí que é o uso da ferramenta, esse monitoramento que tem que ter do lado dos pais, da família, dos professores, mas você também traz algumas conquistas quando você fala da primeira infância. Tem mais alguma outra conquista que você gostaria de trazer para a gente? De como essa tecnologia ajudou a desenvolver a comunidade, as pessoas? Bom, nisso tudo nós temos várias conquistas, né? Que não é só uma. Nós estamos falando de uma educação com mais abrangência, de locais e tudo mais, mas voltando a falar da região, nós podemos ver que essa tecnologia, essa conectividade que chegou, ela deu a oportunidade de se criar várias outras oportunidades em outras comunidades, desenvolvendo uma das maiores cadeias produtivas, que é o do turismo, que aí as pessoas começaram a ter esse olhar que há possibilidade sim de desenvolver o turismo, que algum tempo atrás não tinha esse olhar tão aprofundado, porque não tinha essa conectividade e era caro para se fazer. E aí o uso desse mecanismo para essa conquista foi assim, o boom do negócio. Sem sair de casa, e a FAES levando os cursos de informática para capacitar os filhos dos empreendedores e outras pessoas, deu aquela alavancada para se fazer os sites, as publicações, mexer com as redes sociais e eles mesmos movimentarem a venda e a informação sobre os seus empreendimentos locais. A outra conquista foi exatamente da telesaúde, que são implantadas em várias comunidades, nas comunidades, no modo geral, que tem a fundação como apoio, acompanhar o que era impossível antes, sair há 4 dias atrás, né, de barco, para chegar na cidade, às vezes, muitas vezes sem tempo de chegar em vida, e acontecer um óbito pela distância, medicar apenas hoje pela telemedicina, haver esse atendimento com a mesma precisão que se fosse em tempo real. Mas hoje a gente tem mais um em andamento, que é a primeira turma de gestão em turismo, dentro da nossa unidade de conservação do Rio Negro, para fortalecimento, capacitação e profissionais dentro da área de turismo. Então, daqui mais algum tempo, nós vamos ter a nossa primeira turma em gestão de turismo pela Universidade Newton Lins, em parceria com a Fundação, em promover em EAD o curso que vai certamente dar muita oportunidade, fazer muita diferença na vida das pessoas que estão na cadeia do turismo. A venda do artesanato também foi bem grande, está bem maior dos grupos de artesanato, que usam a mídia como referência para fazer essa expansão comercial.
E aí as lojas americanas com seus produtos online, levando os produtos da floresta para serem vendidos e agregando valores, que não é só um valor de recurso financeiro, é um valor do fazer cultural. É o valor que vem muito mais do que a da ancestralidade daqueles que trabalham com fazeres manuais. E isso traz uma modificação muito grande no que era para o que está e o que se pode fazer com a conectividade, os pontos positivos. Olha que legal. Isolena, além de você conhecer muito sobre educação, uma característica interessante, né, é que você conseguiu aí, né, catalogar mais de 150 cores da floresta em folhas, frutos, semente, argila. Conta pra gente aí como unir educação, conhecimento tradicional e tecnologia. Aí, assim, as coisas na vida da gente, elas acontecem e a gente não consegue muitas vezes contar como foi que começou. Quando você está fazendo. E unir é muito fácil. Quando você faz, não é algo difícil de unir. O conhecimento tradicional talvez seja o ponto mais curioso da vida humana, porque tu vê e conhece uma atividade que antes era vista apenas como um fazer familiar de populações tradicionais ribeirinhas, quilombolas, indígenas e outros grupos que nós temos que trabalham com tingimento. Mas eu sou da fase onde as escolas não tinham recursos e não havia tinta. E aí uma das vezes eu lembrei muito que meu pai tingia a malhadeira para inibir a cor da malha dentro da água e pegar peixe, que era escurecer as fibras. E também vi mamãe tingir a palha de tucumã com as folhas de crajiru. E mais as senhorinhas e tias e pessoas conhecidas que na época trabalhavam muito com a cestaria. E nessa curiosidade de querer desenvolver, na brincadeira ainda, quando eu era criança, a gente pegar aquelas argilas coloridas e era uma brincadeira de fazer pozinho para fazer aqueles... Sou da época que brincava com argila, fazia pãozinho, docinho, bolo, tudo quanto era salgado e coloria com aquelas argilas laranja, amarela e derretendo na água. A gente dava papel, tinta guache era uma coisa desconhecida. Mas que depois, quando eu passei a exercer a minha função de professora e que não havia esse material didático pronto, eu fui lembrando que os pincéis eu fazia das artes dos capins, que eu desfiava e virava pincel, e que as tintas eu podia promover muito naturalmente daquelas argilas. Preto, vendo carvão, os rosas das argilas rosas, o amarelo das argilas amarelas, e aí foram surgindo as minhas ideias. Associei a cores de flores, que eu brincava ainda na minha infância também, que o papai tirava para eu brincar quando eu ia pescar com ele, e aí soltava o araçá que dava aquele vermelhinho. Eu fui associando, opa, se eu pegar dali, foi uma pesquisa, digamos que instintiva. Foi pelo instinto do que eu tinha ao meu redor para sanar uma necessidade que as secretarias não davam. Eram outros tempos, então nós não tínhamos recursos. Então tinha alguns papéis, mas não tinha tinta para colorir. Mas por que esperar se a gente tem a cor? Então eu comecei a tirar folha, tirar ali, e depois transformei tudo isso em material mesmo. Em 2013 eu entrei para o mundo da inquietude, quando eu comecei a acompanhar alguns grupos de artesanato e vi que havia um mundo muito repetitivo de cores, sementes, fibras, assim, aquilo foi me dando incômodo. Eu fui lembrando, poxa, e se mudasse a cor? E se colocasse mais cor, e se colocasse mais vida? Porque você vai começando, quando você tem muita cor, você não consegue ver nada opaco. Até o preto tem que jogar um negócio em cima para dar cor, porque senão parece que não fica bom. Tem que dar um reflexo diferencial. E aí eu fui pesquisando cores diferentes, fui lembrando. Aí eu fui resgatando o conhecimento das pessoas que tinham ao meu redor, e outros eu passei 1 ano e 8 meses pesquisando na floresta mesmo. Cascas, resíduos, resinas, flores, pétalas, e fui catalogando uma a uma e fui descobrindo o mundo das cores. Porque crescer e multiplicar não é procriar pessoas, é multiplicar o que você conhece para que outras pessoas façam. Então, seja dentro de uma linha de conhecimento de pesquisa, de uma gerência, de uma superintendência,
de uma coordenação, você tem que multiplicar. Porque nós estamos de passagem. Então, se você não aproveitar bem o que a natureza te dá, passa despercebido. Que tem cor na folha da goiaba, que tem cor na casca da cebola. Então, Deus fez tudo colorido. A gente que não enxerga. E daí eu criei a minha paleta de cores. Agora eu já tenho 156. Olha, que bacana. Mas são sazonais. Uma das principais educação que você tem que ter quando se trabalha com a natureza como artesã é respeitar o ciclo da natureza. Isso é primordial. Não se pode pedir do sol mais sol nem da chuva mais chuva. Ele sabe o tempo certo para dar. Assim é a natureza. Então, tenho cores do verão, cores do outono, cores da época chuvosa. Não temos outono, mas a Amazônia ela é curiosa, né? Ela diz, eu existo da forma dela. Então, a gente vai lá e pega as pétalas das flores do outono ou das folhas que caem no tempo que ela está caindo. E aí você vai ter as cores sazonais. Então, nem todo tempo nós vamos ter vermelho, nem marrons e nem amarelos. Porque você tem que saber o tempo certo das cascas das árvores. Você tem que respeitar a casca. Quando você retira e extrai, você tem que saber quanto tu pode tirar dela e quanto tu não pode, quanto tempo ela tem que sarar para você tirar de novo. Então, é um ciclo. O ecossistema da natureza, ela precisa ser respeitado para você poder ter isso, é ser sustentável. E cada peça que você criar, realmente, se essa peça que eu estou fazendo aqui, quanto por cento ela é sustentável e quanto nela pode agredir o meio ambiente, se esse valor comercial, ele é financeiro ou ele é de uma forma mais específica do seu fazer artesanal. Então, tem que ter todo esse olhar da educação financeira, não é só olhar o volume, quanto eu estou ganhando financeiramente, mas quanto eu estou ganhando enquanto vida e permanência desse recurso natural para os meus dias próximos. Então, essa troca da educação com a natureza, ela precisa ser vivenciada e vivificada e ressignificada sempre. Legal, Isolana, que o seu conhecimento tradicional de vivência, né, acabou desenvolvendo também e gerando resultado tecnológico, né? Porque hoje você tem uma paleta de cores que você foi aí misturando cor primária, secundária e foi gerando aí e considerando o que você tem perto de você no tempo que está ali disponível, né? Isso é muito legal. E dentro dessa tecnologia, onde a tecnologia me auxiliou? Pesquisas. Então, assim, não é porque você é professor que você não deixa de ser aluno, vai ser sempre eternamente aluno. Professor é eternamente aluno da vida. Então, você vai pesquisar, você vai saber qual é a espécie, tem coisas que você não sabe o que é, o que você abaixa lá o Google, o que é isso, e você vai descobrir de onde é aquela pedra. Então, fora a conectividade para a pesquisa das espécies, também jogar lá o que eu faço com isso, o que eu posso instruir as pessoas e fazer essa troca que muitas vezes é feito pelo Meet, oficinas, encontros de ensinar às pessoas de como usar melhor a natureza e respeitá-la também. Isso é fantástico. Olha, e pensando em perspectiva para o futuro, como vocês acham possível democratizar o ensino e levar o conhecimento para mais pessoas na região, Fabinho? Esse tem sido o nosso grande desafio, né? Acho que todo mundo que acredita nessa educação diferenciada, essa educação que a Isolana trouxe aqui um exemplo clássico de como uma simples atividade com cores com os alunos pode envolver conhecimento do ciclo da natureza, do ambiente. Então, essa educação diferenciada é algo que a gente vem buscando, né, Isolana, em parceria aí nas nossas mais diversas ações. E a gente tem aí realmente um desafio bem grande que é, de fato, enxergar aquilo que é potencial em cada localidade, quais são os... A gente já teve muito tempo aí de história, né, nesse programa de educação para a sustentabilidade, a FAS já está fazendo 15 anos, então eu acho que a gente entender as nossas lições aprendidas, né, ao longo desse tempo, aquilo que a gente viu que funcionou, que correspondeu melhor, e aquilo que a gente pode reescrever. Eu acho que como desafio é a gente olhar cada vez mais para as potencialidades. A Isolana trouxe vários exemplos aqui de como a educação integrada a uma vocação local, ela faz muito mais sentido. Como que a gente, olhando para o turismo, o que através da educação e de outras iniciativas a gente pode potencializar esse turismo para que aquilo seja ali uma atividade que perdure ali, que os jovens se sintam envolvidos, né?
Imagina como não chama a atenção desses jovens envolver uma divulgação de uma trilha através de uma rede social, que é através de um projeto que a gente tem também, que é levar esse conhecimento de produção de foto, vídeo, que são os repórteres da floresta. Então, a gente olhar para tudo isso, para todas essas potencialidades e enxergar que ali é a educação. E que a educação, não é aquela educação que a gente está tão focada que é só olhar para o livro, né, Isolina? Que é só olhar para aquilo que está no livro e não é olhar só para aquilo que está dentro dos muros ali da sala, das paredes da sala. É a gente enxergar para além. E para a Amazônia, a gente tem que enxergar além desses muros, assim. E a gente enxergar que a gente é diverso. E que às vezes uma estratégia de educação, ela pode também ser diferenciada. E respeitar, né, essas diferentes realidades. E para vocês, Olena? Como é possível democratizar o ensino e levar o conhecimento para mais pessoas aqui na nossa região? Capacitar o maior número de pessoas possíveis e envolvidas é um dos passos, né? Porque hoje nós temos, como eu falei, frisa sempre professores, nós temos que trazer professores para o nosso mundo. Pessoas que enxerguem a natureza como a maior escola da vida. E que essas potências, como nós já falamos, que vai além dos muros, que foi o que Paulo Freire fez, levar para quem precisa, para quem mais, não é que seja a carência. Né? Às vezes as pessoas acham que quando nós falamos de Paulo Freire, a gente está vitimizando a pessoa, diminuindo, pelo contrário, estava elevando o conhecimento do pedreiro. E estava valorizando cada pedaço de tijolo que construiu e que, daquele item que é uma construção, alfabetizar com o que ele tem nas mãos. Então, hoje nós não usamos tanto o mecanismo de alfabetizar com o que tem na mão, mas alfabetizar numa maneira de enxergar o mundo além das árvores, além da copa das árvores, do verde que a gente enxerga como um campo lindo. É enxergar quem está acima, no meio e embaixo. E abaixo também da água. Porque nós temos muitas escolas dentro de uma floresta. E democratizar é fazer com que essas pessoas que estão ali, elas se enxergarem como potência de conhecimento, porque elas têm conhecimento. Ela tem o saber, ela tem o fazer, ela tem a cultura. E aí, quando eu falei da questão do valor financeiro, eu também estava querendo falar que não é só o valor financeiro que te dá o valor desse objeto aqui, mas de onde sair a matéria para eu construir essa matéria aqui, chama-se valor cultural. E esse valor cultural, ele permeia a nossa história, a história lutada mesmo, né, para que essa educação ela aparecesse de uma forma respeitosa e todo mundo tivesse o direito da inclusão a mais diversas formas da educação. E formar professores que pensem o local como potência, criando um mecanismo e uma educação voltada para o contexto da região, é uma maneira também de explorar. Quando você fala, nós falamos no caso da cadeia produtiva do turismo. Turismo, ele só é um tema. Dentro do turismo, ele não vai funcionar sem gastronomia, sem artesanato, sem trilhas, sem conhecimento local. Né? O turismo, eles podem dizer, é turismo, mas vai funcionar se não tiver os braços e pernas para caminhar? Não vai. Então, o turismo, ele é uma potência, mas sem o conhecimento local, o fazer e o saber das pessoas, que são as artes culinárias, as artes feitas com as mãos e o conhecimento local de cada um, ser inserido, ele só vai ser apenas um nome a mais. Mas quando você consegue trazer e educar as pessoas e os professores transformar esse conhecimento em conteúdo para estudo em sala de aula, onde o menino que pesca, ele pode mostrar muito bem qual é o peixe, o ciclo do peixe, tipo do peixe, onde dá, onde não dá, qual a potência da água, né, aquele componente da água, ele olhe para a floresta e identifique que ele pode ser, sim, uma pessoa que faça a questão de ser um técnico florestal e saber em que parte. Então, a gente abre assim, um leque de formações que deixa de ser só, eu vou terminar o ensino médio. Não é só isso. Hoje ele pode dizer, eu vou terminar o ensino médio, mas eu sou técnico técnico florestal, eu sou técnico em enfermagem, sou técnico, ele vai dizer qual é a área que ele sonhou tanto que ele conseguiu, porque a educação abriu essa oportunidade através da tecnologia. Então, hoje a gente tem muito a construir,
Professores é um dos maiores pilares para que isso faça acontecer, construindo atividades que envolvam. Alunos são o futuro dessa educação que o professor vai ajudar a orientar, a construir, e a geração futura é, como um todo, responsável para acontecer. Então, a gente tem aí várias colocações que não deixa nenhum lado de fora, nem o madeireiro, nem o pescador, nem o que sabe fazer farinha, porque farinha é química, é física, é história, é cultura. Um artesanato é química, é física, é bateria, aí você vai. Tem todas as multiplicidades dentro de um contexto, só que um colar pode ensinar tanto, um peixe pode ensinar tanto, e aí você vê que a tecnologia é oportunidade, é potência. Verdade, Isolena. E é muito legal, né, que a gente veja que essas iniciativas eles estejam chegando de fato em lugares que a gente nem imaginava algum tempo atrás, o quanto que isso está contribuindo realmente para melhorar o lugar que as pessoas vivem, para melhorar o território que essas pessoas estão inseridas. Então, gente, falar para vocês que assim, que eu ficaria a tarde toda aqui conversando com essas duas, que eu sei que ia ter muita conversa para a gente aí entrar pela noite, né? Mas eu quero agradecer muito. Obrigada, Isolena e Fabi, foi um prazer, né, conhecer e também, mais uma vez, ouvir sempre da Isolena esse trabalho maravilhoso que ela faz lá na comunidade como professora, como artesã, e a Fabi como uma gestora de um programa que tem como objetivo levar sustentabilidade para a comunidade. Muito obrigada, eu queria ouvir as considerações finais, começando pela Isolena e depois a Fabiana. Vou só agradecer a todos pela oportunidade dessa partilha, porque a multiplicação desses conhecimentos não podem parar nem aqui e nem vai ser agora. Então, nós temos muito a construir, mas agradecer pela oportunidade de estar à frente de várias ações que modificam, ajudam a modificar os meios, o crescimento, o desenvolvimento realmente das pessoas, empoderar homens e mulheres e jovens com uma perspectiva de dias mais avantajados, que saibam lidar melhor com as situações como a pandemia deixou todo mundo vulnerável, mas havia já uma segurança de como vencer isso, estamos aí vencendo com muita segurança, e eu acho que esse é o caminho mais correto, parceria, fortalecimento, um vínculo mais irmandado e com uma sensibilidade de alma, que é olhar as pessoas com o coração, não só com os olhos. Então, só agradecer vocês pela oportunidade também dessa partilha. E vamos em frente, porque ainda tem muita coisa para fazer. Tá bem. Eu também gostaria de agradecer, acho que até passou bem rápido. A gente conversou tanto, acho que foi muito legal ver, ouvir e compartilhar, aprender, né, construir. Eu acho que a gente também está numa perspectiva de construção, de dar as mãos e somar. Eu acho que a gente compartilha da vontade, né, de que a educação, ela, independente de onde aquela criança, aquele jovem, aquela comunidade esteja, ela exista e ela existe, né, e é tornar isso cada vez mais evidente para a sociedade, de que a gente tem, sim, um grande desafio pela frente, né, Isolena, né, Danaval? Mas que a gente acredita muito nesse potencial transformador que a educação é capaz de fazer, e a gente não faz isso sozinho. A gente não consegue fazer nada disso sozinho, a gente conta com muitas mãos, com muitos parceiros que também acreditam nisso, que buscam isso, e é isso, vamos em frente. É isso aí. E muito obrigada a você que nos acompanhou nesse episódio do Podfaz, o podcast da Fundação Amazônia Sustentável. Te espero nos próximos episódios. Até mais. Estou ansiosa para esses próximos episódios.